Então, meu nome é Neide Maria de Oliveira Botelho, eu moro aqui em Xambrê, na Avenida Paraná, 107. Eu sou professora de Geografia há 34 anos. Como era o ensino na sua época e suas tradições? Na minha época, que eu estudei, então, na década de 1970, era um ensino rígido, né? Porque o Brasil, nessa época, estava vivendo uma ditadura. Então a gente não tinha assim liberdade de expressão. Dentro da sala de aula, a gente morria de medo de abrir a boca, né? Por quê? Porque a gente tinha assim aquele medo, aquele receio do professor, né? E assim, mas eu vejo que nessa época, mesmo sendo rígido, sendo uma ditadura, mas eu acho que fez toda a diferença. Por exemplo, quando o professor, alguém batia na porta, o professor abria e os alunos todos levantavam em sinal de respeito àquela visita. Poderia ser a secretária de educação, a diretora da escola. Então, existia isso aí. E a gente hoje já não vê nada disso, né? Mas nessa época que eu estudei, eu falo a verdade. Eu acho que ela foi uma época de rigidez, mas que o aluno respeitava o professor, o aluno respeitava os colegas de sala, mas naquela época havia esse comprometimento também dos pais com o aluno, com o filho dentro da sala. E hoje a gente não vê isso, né? Porque os pais, eles não dão a atenção devida que eles deveriam dar para os filhos. Porque, na verdade, eu falo assim, o pai não precisa saber. O pai não precisa saber a matéria do filho. Mas eu acho dele só vamos aqui, vamos sentar aqui porque eu vou te acompanhar a fazer a tua tarefa. Eu acho que já é uma coisa positiva. Que eles também, nessa época que eu estudei, também não tinha a lei que obrigava o pai matricular. Porque hoje, se o aluno sair, ficar 5 faltas consecutivas, nós já mandamos acionar conselho, isso e aquilo. E naquela época, não. O pai mandava porque queria que o filho estudasse. Por quê? Porque ele teve uma vida difícil. Muitas vezes, na roça, ele não queria isso para o filho. Então, ele mantinha o filho na escola. E outra coisa que eu acho tão assim importante, quando eu estudei, a questão do uniforme. E não era uma camiseta, era um uniforme completo, né? Era camisa, né? Blusa para as meninas, camisa para os homens, saia ou calça comprida, meia, tinha que usar meia, 3/4 e sapato preto. E por que os pais naquela época compravam isso aí, comprava todo o material? Na nossa época a gente não tinha material igual hoje, né? Olha as prateleiras aqui, todo ano, de 3 em 3 anos muda a coleção, muda os livros. E na nossa época não tinha nada disso. Na minha época foi assim. E hoje eu acho que tem muito mais facilidade e os alunos não aprendem, não tá nem aí, né? O que havia na sua cidade em relação ao lazer e não existe mais? Essa pergunta aqui, até depois eu estava pensando, né? Eu falei assim, o que havia? Na minha cidade havia um cinema. Olha que chique. E eu assisti filme ali. Existia um parque infantil,
que a gente pulava o, O alambrado. o alambrado lá para brincar. Gente, era aquilo ali que a gente fazia, que era a diversão nossa. E incrível também, onde hoje está sendo revitalizado a praça, ali próxima ao posto, gente, dia de sexta, sábado e domingo, era o point nosso, era aquela praça. Namorei muito lá. Na sua avaliação, você acha que o civismo é mantido nas escolas? O que poderia transformar essa realidade? Que é mantido, eu acho que não. Não é mantido. Na semana, na época que eu estudava, na semana da pátria, a partir do dia 1º, gente, pra gente era como se fosse uma festa. Participar das atividades, a gente ia para o Moarama buscar o fogo simbólico, né, do dia 7 de setembro. A gente ficava 1 hora lá, assim, ó, guardando o fogo simbólico. E era de 1 em 1 hora, trocava o dia e a noite. E assim, a gente tinha, sabe assim, amor pelo Brasil, amor pela bandeira, sabe? Hoje a gente vê que os alunos ele têm resistência para cantar o hino nacional. Eles não querem cantar o hino nacional. Se põe lá para tocar, eles não abrem a boca. É um custo a gente pedir para eles tirarem o boné, né, na hora da execução do hino. E eu acho que poderia transformar essa realidade. Gente, eu acho que a questão principal nossa que é a cultura, né? Porque muitas vezes a gente só lembra que é brasileiro quando é Copa do Mundo. Então, assim, eu sinto em dizer, assim, hoje, né, como nós estamos passando por uma situação de crise econômica, política, né, no nosso país, e eu fico imaginando, assim, que eu não vejo uma luz no fim do túnel, não. Mas eu acho que teria que haver uma reestruturação de tudo, de economia, de política, né? De político desonesto ser banido mesmo da política, né? Porque tá difícil, né? Com toda a situação. Antigamente, como a população costumava fazer nos horários livres? Antigamente, as famílias conversavam, muitos não tinham televisão, então a gente, quando era criança, a gente brincava muito, né? Brincava de boneca, os meninos de carrinho, a gente brincava de esconde-esconde, de bola, de betes, as famílias conversavam, né? Trocava ideia. Antigamente era muito bom, né? Eu vivi esse antigamente, né? De conversar, né? Da família se reunir, né? A minha mãe, meu cunhado lá de Paranaguá, quer pôr internet para ter Wi-Fi, para não sei o que tem. Eu não quero nada disso, porque a hora que vocês chegarem, vocês guardam esses troços aí, nós vamos conversar, sabe? Então, por quê? Porque o dela, né, ela é de antigamente. Eu já sinto falta, imagina ela, de conversar, de falar, de brincar, porque não tem mais isso, né? Então fica bem, bem complicado. Muito obrigada pela sua colaboração. Nada. Na hora que vocês precisarem, pode contar. Isso.